Graça e paz, queridos, graça e paz. Você tem amigos? Esse é o título da reflexão que nós vamos compartilhar na manhã de hoje. Mas eu não estou te falando daqueles amigos de Instagram, amigos do Facebook, eu não estou falando desse tipo de amigos. Nós vamos hoje refletir e compartilhar a respeito de um texto assim muito conhecido, que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que diz assim: O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigáveis, mas há um amigo mais chegado que irmão. É desse amigo que nós vamos falar. E eu queria te fazer refletir. Você tem amigo mais chegado que um irmão? Pai, muito obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta, quem de pé. Obrigada por essa sala, pela vida da pastora Mônica, da missionária Lila. Obrigada, Pai, porque esta sala acontece todos os dias por causa do Senhor e do teu Santo Espírito. Fala conosco, desvenda os nossos olhos para as maravilhas da tua lei, abre os nossos ouvidos para discernirmos e termos entendimento e fazermos a boa escolha, escolhermos a melhor parte. Senhor, não permita que seja mais uma quarta estratégia de ouvir simplesmente, mas que possamos meditar, que possamos buscar esses melhores amigos e que sejamos nós os verdadeiros amigos de quem precisa, Pai, de nós durante este dia. Nós entregamos essa sala aos teus cuidados e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que talvez vai ouvir pela primeira vez essa reflexão, ou vai entrar aqui no canal do YouTube, eu me chamo Rose, as pessoas me chamam de pastora Rose, Rose Ferraz, eu moro no estado do Espírito Santo, casada com o pastor Tony, mãe de 3 filhos, 3 netos, e estou aqui, querido, para refletir com você a importância de termos bons amigos. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar com você é que havia um homem na Palestina que ele estava doente há muitos anos. E a enfermidade dele era terrível, porque ele não podia trabalhar. Ele não conseguia ser o provedor da sua casa, da sua família, dos seus pais, da sua esposa. Ele não conseguia porque ele era paralítico. O texto não dá detalhes de quanto tempo ele estava naquela situação. O fato é que ele tinha amigos tão queridos, que souberam da notícia de que Jesus tinha resposta para a paralisia dele. E a minha primeira pergunta a mim mesma foi: eu tenho dito a alguns paralíticos à minha volta, e eu não digo paralítico de físico, não, paralíticos emocionais, paralíticos espirituais, paralíticos de várias formas. Eu tenho dito para esses paralíticos perto de mim que Jesus tem a solução para a paralisia dele? Aqueles que não conseguem prosperar porque ficam no ciclo da autossabotagem, aqueles que não conseguem romper em fé porque a fé é diminuta, a fé não é desenvolvida. Eu tenho conseguido ser essa amiga e eu tenho buscado essas amigas. E nesse texto de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ver isso. E depois de alguns dias, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E souberam-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda cabia nos lugares junto à porta. Ou seja, onde Jesus estava, a multidão corria. E a multidão cercou a casa de um tal jeito que era impossível se aproximar da entrada da casa. Então vieram e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por
4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixar o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Jesus não vai olhar o doente, o enfermo, o endemoniado, não. Jesus vai olhar para mim, para você, e vai ver a nossa fé. E aí Jesus olha e vendo a fé deles, olha agora para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. E aí, né, como diz o carioca, caraca, mas ele não foi ali para ser curado? Como é que agora o mestre, o Senhor, o Salvador, o milagreiro chega para ele e diz assim: olha, eu vou perdoar o seu pecado. É estarrecedor, né? A gente não entende como são os processos de Deus. Às vezes a gente está procurando a cura física e Deus olha para nós e diz assim: eu quero curar as farpas do teu coração. Eu quero tirar essas farpas daí, para você poder abraçar sem dor, para que um abraço não te doa mais. Tem gente fugindo de abraço, não é porque ela não gosta de abraço. Ela foge de abraço porque a farpa no coração dela não permite que ela abrace sem dor. E aí, estavam ali assentados dentro da casa alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quando a gente não tem os nossos olhos desvelados para ver quem é Jesus, a gente não consegue ver a divindade nele. A gente olha para ele como um profeta, como um homem que é poderoso para curar, como um Senhor, mas jamais como um Salvador. Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, porque eles com certeza eles cochichavam. E aí Jesus disse: ó, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Talvez alguns nem falaram, só pensaram. E aí Jesus faz uma pergunta que eu me faço também nessa manhã. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Curar fisicamente ou abrir a porta da eternidade para alguém? Porque a porta só se abre com o sangue de Jesus. E só tem poder para abrir essa porta quem está debaixo do sangue. E aí Jesus devolve, ele faz a pergunta e ele mesmo responde a pergunta. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Ele começa respondendo aos escribas, e aí ele para e olha para o paralítico e diz: ó, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos esta maravilha. Nós nunca vimos isso. Nós nunca contemplamos algo tão poderoso como o que acabou de acontecer aqui. E aí, a nossa incredulidade nos prende lá em Jerusalém, em Cafarnaum. A nossa incredulidade pensa que é só para aquela época. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: o que é mais difícil? Curar enfermidades físicas ou perdoar pecados?
Que desafios e dificuldades nos impedem de chegar a Jesus? Foi o primeiro desafio que aqueles 4 amigos tiveram que enfrentar. Primeiro, eles viram a paralisia do seu grande amigo. E depois eles olham para onde Jesus estava, onde deveriam levar esses amigos, e eles veem uma grande multidão. Foi o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que eles viram foi o telhado. Porque, gente, seja de palha, seja de telha, seja de concreto, havia um teto sobre aquela casa. Para que aquele paralítico pudesse chegar até Jesus só por cima, porque por baixo ninguém abriu o caminho. E eu fico me perguntando, né? Se a gente chega diante de uma multidão e fala assim, aqui, olha, tem um cadeirante, tem uma pessoa doente, tem um idoso, dá licença, dá licença. Com muita dificuldade, a gente vai vencer a multidão. Concorda comigo? Só que o povo estava tão acirrado para ver Jesus e estava tão compactado que ninguém dava passagem. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com multidões incrédulos à nossa volta que não te darão passagem para a sua fé ser exercitada. E você vai ter que buscar estratégia para lançar a sua semente. E lançar semente, plantar a semente dá trabalho. Arar a terra, separar a terra boa da terra ruim, adubar a terra, fazer com que aquele lugar seja propício para que a semente seja plantada. Não é fácil exercer a fé. Mas eles não olharam nem a multidão, nem o telhado e nem a casa. Porque não só tiveram que descobrir uma forma de subir, né? Mas e pensa comigo. Eu não acredito que eles estavam numa padiola, como era muito costume naquela época, colocar o leito numa padiola, o enfermo numa padiola, mas eu acho que hoje nós chamamos a padiola de maca, porque seria muito difícil subir com uma maca num telhado, mas eu acredito que eles tenham colocado um lençol segurado nas 4 pontas e colocado o paralítico ali. Outra coisa que eles tiveram que lutar é contra a gravidade. Será que nós estamos dispostos também a romper barreiras gravitacionais para executarmos e exercermos a nossa fé na vida de alguém? Pagarmos o preço do jejum, da oração, por pessoas que talvez nunca vão saber do preço que você pagou pela vida dela? Para que eu estivesse aqui, eu tive vidas que oraram e jejuaram por mim no passado, que eu não tenho nem dimensão do tamanho desse jejum e dessa oração. Mas aqueles homens não desistiram. Quem tem amigo mais chegado que irmão não vai pensar nas impossibilidades, mas ele pensa nas possibilidades. Quando a nossa fé está pequena, o Senhor levanta amigos. 4 já são suficientes para nos ajudar. Amigos que não vão olhar a sua falta, a sua escassez, mas que eles vão olhar para vocês e vão te ver próspero, vão te ver saudável, vão te ver restaurado, vão te ver com a sua casa, seu casamento, seus amigos, seus filhos ao redor da tua mesa. Outra característica que eu vejo e peço, Senhor, me dá amigos que não tenham preguiça. Porque, querido, já pensou se esses amigos fossem amigos preguiçosos? Ah, eles não iam. Eles não iam se dar o trabalho de achar uma escada. Aliás, acharem 2 escadas, né? Uma do lado da outra. 2 segurando o lado de cá e 2 segurando o lado de cá. Ó, sobe um degrau que eu fico aqui, depois você sobe, eu subo o outro. Pensa, que trabalheira. Pensa que trabalheira. Quem tem preguiça, querido, não arregaça as mangas. Quem tem preguiça, não fica na fila do SUS marcando a consulta para você. Quem fica na fila do SUS não procura
amigos para conseguir uma cirurgia difícil para você. Quem tem preguiça não vai à luta. Quem tem amigos também, muitas vezes, vão precisar usar mais a sua força física do que a sua fé. Porque enquanto pegavam aquele peso morto, porque um paralítico é um peso morto, não dá nem para ele dizer assim: peraí, eu vou virar aqui para ficar mais leve, eu vou fazer um leve do lado de cá. Não! Ele era um peso morto. E quem precisava usar a força física para ele? Eram aqueles amigos. Que naquele momento de subir a escada, de destelhar o telhado, eles precisavam mais de força do que de fé. Porque não se destelha um telhado com fé. Não se leva um peso morto numa escada com fé, é com força. Aprendo também nesse texto que mais do que a cura física, Jesus quer dar a mim, a você e aos nossos amigos a salvação. Porque quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, eu estou te dizendo para ele, ó, você a partir de agora, você é amigo de Jesus. Você não é mais escravo. Você não está mais debaixo do domínio da lei. Você é amigo. A fé daqueles 4 impulsionar o perdão dos pecados daquele homem. Mas aí a gente olha essa situação e a gente vê que maravilha, eles, né, abriram lá o telhado e eu fico pensando, depois da cura eles ainda tiveram que voltar lá e consertar o telhado e não deixar o telhado aberto, né? Então tem trabalho depois da cura também. Mas eu fico pensando que motivo de celebração era para aquela casa estar em festa. Olha, Jesus curou o paralítico desceu do telhado. Olha que bênção! Mas, queridos, algo me chamou a atenção também. Nem sempre as nossas vitórias serão motivos de celebração para alguns. Às vezes, as nossas vitórias vão despertar inveja e contenda. Olha o verso 6. Estavam ali sentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações. Ou seja, eles só pensavam: que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecado? Eles não conseguiram ver a dimensão do milagre. Haverá pessoas no nosso caminho que não vai ter dimensão da tua dor, da tua luta, do teu jejum, do teu choro, das tuas orações. Elas vão questionar: que tolice, pedir um novo emprego, pedir um marido, ainda quer um marido cristão, um marido de Deus, um homem de verdade. Ficar se mantendo pura. Que isso? Você é nova, você está perdendo a sua vida. Tá não, querido. Porque a nossa vida não é nossa. Nós estamos preservando uma boa pérola que o Senhor nos deu para guardar, para devolvermos a Ele, santa, pura e imaculada. Porque nesta vida tudo passa. Eu aprendo também que aqueles homens, eles não tiveram dimensão de que era Jesus, o Rei dos Reis, que estava diante deles. Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que a salvação de uma pessoa é mais preciosa do que a conquista de muitos bens. Então, muitas vezes, a inveja, a contenda, elas virão atrás das nossas vitórias, das nossas curas. Por isso eu digo, desfrute o seu momento e só poste as suas fotos no Instagram, se possível, uma semana depois. Não faça nada ao vivo. Não faça ao vivo. As pessoas não suportam celebrar contigo as tuas vitórias. Outra coisa, quando ele diz para aquele moço: olha, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, versículo 9, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito. Jesus estava falando da sua divindade,
do propósito para o qual ele veio. Eu posso curar, mas o meu desejo maior é libertar. Então, não busque a cura, mas faça-se uma pergunta. Senhor, que o teu reino venha junto com essa cura. Senhor, qual o propósito dessa enfermidade? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as nossas doenças, as nossas dores, as nossas lutas, tudo tem um propósito. E Jesus, no versículo 10, ele fecha e diz assim: olha, vocês vão saber que o Filho do Homem tem poder para curar, para libertar, para perdoar pecados, porque para ele nada é impossível. Se você que me ouve agora está diante de um desafio muito grande, eu digo para você, não olhe as circunstâncias, não olhe a dificuldade, não olhe os desafios. Para Deus, nada é impossível. Jesus ainda é o mesmo e será eternamente. Para ele não há impossibilidades. Basta uma pequena fé. Você tem amigos para ativar a sua fé nessa manhã? Você tem amigos mais chegados que irmãos? Se você não tem, eu te digo, esta sala é um celeiro de gestação de grandes amigos. Venha para cá. Fique aqui todos os dias 7h05 e você verá que Deus vai levantar grandes e poderosos amigos e amigas para caminhar com você em fé, em oração. Para finalizar, Jesus olha para aquele homem, Jesus podia ter dito assim: olha, seus pecados foram perdoados, agora você é filho, mas eu também vou te curar para que essas pessoas creiam, a tua cura para que eles creiam que o Filho do Homem também é poderoso, mas eu quero que você levante. Talvez ele estava lá naqueles lençóis no chão, deitado. Jesus disse assim: ó, levanta. A primeira coisa é levantar, querido. A primeira coisa é levantar. E a segunda coisa que Jesus manda aquele homem fazer é se posicionar. Olha, levanta, toma o teu leito, vai lá para a igreja, dá seu testemunho, vai para o Facebook, começa a abrir live, 4, 5 horas da manhã, começa a pregar o evangelho. Foi isso que Jesus mandou ele fazer? Não. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Volta para a tua família que te viu derrotado e conta para eles o que eu sou capaz de fazer. Nosso maior e mais poderoso ministério é na família. A sua família precisa ver os milagres de Deus na sua vida para manifestar a glória de Deus. Vai para a sua casa. E o versículo 12 diz que ele levanta, toma logo o leito e sai da presença de todo. Ele não questiona. Jesus, mas a minha família fez isso. Senhor, eu não pude contar com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, eu pude contar com estranho, com amigos. Não, queridos. Ele não questiona o que ele perdeu. Ele vai e obedece. Uma fé ativa é uma fé obediente. É uma fé adoradora. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Obedeça. E qual foi a consequência de tudo isso? Ali, no meio daquela multidão, talvez de incrédulos, muitos estavam incrédulos. A Bíblia diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos isso. Será que eles estavam falando da cura de um paralítico? Não. Você vai ver lá anteriormente que em outros textos, outros paralíticos já haviam sido curados, mas não daquela forma. Não carregado por 4 amigos.
não carregados pela fé de alguém que ore e crê com você, custe o que custar. Não de uma forma tão absurda que vai fazer com que multidões creiam quando você abraçar o seu milagre. Quando você olhar para o seu Boaz e dizer assim: é por este homem que eu orava com os meus amigos. É por essa criança no meu ventre que eu orava com os meus amigos. É por esse trabalho abençoado que eu orava com os meus amigos. É por esta casa bendita que eu orava com os meus amigos. É pela reconciliação dos meus filhos, dos meus pais, que eu orava com os meus amigos. E eu quero hoje te animar, primeiro a ser esse amigo, porque ninguém pode pedir nada daquilo que ele não seja. Do momento que você se dispuser a pedir, a ser esse amigo, não um amigo de fé, camarada, mas um amigo de fé leal, Deus vai levantar amigos para tomar as tuas causas e levar até Jesus. Eu fui muito abençoada com essa palavra. Interessante que eu recebi a visita de uma grande amiga na minha casa. Essa amiga, para mim, é mais chegada que a minha irmã, é mais do que uma filha, é mais do que alguém do meu sangue. É uma amiga querida. Enquanto eu conversava com ela, porque as nossas conversas não giram só sobre nós, as nossas conversas giram sobre a palavra, Deus nos fez compartilhar esse texto. Enquanto eu compartilhava, eu lembrei dessa sala. Eu falei, esta é a palavra, porque aqui eu achei amigos mais chegados que irmãos. Pai, eu abençoo os meus amigos. Eu abençoo e ativo a fé de cada um deles na manhã desse dia, para que eles enfrentem as suas causas e os seus desafios, ainda que telhados tenham que ser desfeitos, ainda que escadas tenham que ser procuradas, ainda que tenha que ser trabalhoso o nosso percurso de fé, ainda que haja um preço para se pagar no jejum e nas orações pela madrugada. Eu abençoo os meus amigos e eu abençoo aqueles aos quais eu poderei ser amiga. Toma, Senhor, o dia de hoje nas tuas mãos. Toma a vida de cada um de nós, que sejamos alcançados na nossa dificuldade, nos nossos desafios e que depois possamos voltar para testemunhar o milagre feito pelo Senhor. Amigos, sim, mais chegados que irmãos. E eu te louvo e te agradeço por todos eles que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Lila, e obrigada pela oportunidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa, pastora, que bênção. Gente, Mônica hoje está sem luz lá, não conseguiu entrar na sala, mas daqui a pouquinho está dando notícia lá no grupo. Então, ficamos com essa palavra, essa bênção dessa palavra. E amanhã é quinta de oração, viu? Não desanima, não! Vai dar tudo certo. Obrigado, minha pastora. Obrigado, família, meus amigos mais chegados que irmãos.